tarde, bem-vindos ao programa desta semana Jesus Cristo chegou à cidade, que habitualmente vai para o ar a esta mesma hora, todas as quartas-feiras, eh, e durante cerca de 10 minutos, onde nós pretendemos fazer uma breve reflexão sobre a figura, a pessoa, a obra e o ensino de Jesus Cristo. Hoje irei falar sobre a questão da fé, do tamanho da fé em si também, de uma maneira geral, mas mais sobre o tamanho da fé. Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para nos ensinar sobre o tamanho da fé. E para isso ele usou uma comparação famosa, comparando a fé com um grão de mostarda, como se sabe, é uma coisa minúscula, muito diminuta. Então lá Lucas Evangelista diz-nos a certa altura: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, ou aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Portanto, à partida, podemos deduzir daqui que a fé não é uma questão de tamanho, é uma questão de ter ou de não ter. Por outro lado, há muitos tipos de fé. Quando nós falamos em fé, quando as pessoas falam em fé, de uma maneira geral, falam de coisas diferentes. Por exemplo, falam muito de fé nas pessoas, ou seja, acreditar na integridade de uma determinada pessoa. Eu tenho fé naquela pessoa. Existe até o termo de fazer fé em, não é? Em alguma declaração de alguém. Existe o termo boa fé, má fé, tem a ver com a fé, digamos, na integridade das pessoas, ou confiança mais neste sentido. Depois, nós temos também outro tipo de fé, que é a fé na competência profissional de alguém. Por exemplo, um bom advogado. Há pessoas que têm fé num bom advogado, ou num bom professor, ou, desde logo, até num piloto de avião, não é? Que temos fé que ele é competente para pilotar aquele avião em segurança onde nós vamos. E depois também há pessoas que têm fé no talento ou nas capacidades de alguém, por exemplo, na performance de um artista ou no desempenho de um atleta. Portanto, estamos a falar de fé, de diferentes tipos de fé, que não têm a ver com a fé bíblica, com a fé espiritual. Mas o que é a fé de acordo com a Bíblia? A Bíblia não dá grandes definições sobre conceitos, mas sobre a fé, por acaso dá. Diz que, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé, segundo a Bíblia, é confiar não na integridade, na competência profissional, no talento, nas capacidades ou no desempenho de quem quer que seja, mas unicamente confiar em Deus. E isto independentemente das circunstâncias. O firme fundamento do que se espera, afinal, o que é que se espera? O cristão espera o cumprimento das promessas de Deus, baseado numa relação com Ele, uma relação de confiança e uma relação de fé. E a prova daquilo que não se vê, não é? A segunda parte desta descrição do que é a fé, desta definição, o que é que isto significa? A prova daquilo que não se vê é ser capaz de olhar acima das circunstâncias do momento. Aquilo que nós não conseguimos ver no momento, que está para lá das circunstâncias, então isso é fé. Quando nós olhamos para lá das circunstâncias e queremos em alguma coisa que não se vê, isso é fé do ponto de vista bíblico e espiritual. Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para nos ensinar que a fé verdadeira, afinal, é um salto no escuro, podemos dizer assim. É entrar mar adentro, colocando todas as nossas expectativas no Deus no qual nós queremos. E esse é o testemunho da chamada Galeria dos Heróis da Fé, lá o tal capítulo, o célebre capítulo 11 da Carta aos Hebreus, onde citam inúmeros nomes e mulheres, um longo rol de pessoas que se notabilizaram pela fé e que alcançaram grandes feitos através da fé em Deus. Então, a fé verdadeira, a fé de que nós falamos, não é superstição. A fé também não é um mero sentimento,
Tal como o amor não é um sentimento. O amor é um ato da vontade. É qualquer coisa volitiva, é qualquer coisa que eu quero, é uma atitude, é uma decisão. Tal como odiar alguém também é uma atitude, a fé também é uma atitude. Não é um sentimento que vem ou que vai, é uma atitude. A fé não é uma ilusão. Alguns pensam que a fé é uma ilusão. Não é. A verdadeira fé, a fé bíblica, não é uma ilusão, nem tampouco uma alucinação. É uma pura convicção interior, firmada, naturalmente, solidificada, estribada na palavra de Deus. Portanto, ou se tem ou não se tem. No fundo, a fé é uma atitude. Então, dir-me-ão, então e aquelas pessoas que não têm o dom da fé? Há pessoas que dizem, não fui bafejado com essa graça, não tenho o dom da fé. O que a Bíblia ensina é que a fé é dada a todos, é disponibilizada a todos. E, portanto, a nós compete aceitá-la ou rejeitá-la. Há pessoas que aceitam essa fé, que é disponibilizada, e há outras pessoas que a rejeitam. O apóstolo Paulo diz muito claramente, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é uma oferta de Deus. Portanto, não é nada gerado em nós. A fé é alguma coisa que nos é disponibilizado pelo céu, é disponibilizado por Deus e nós agarramos ou não agarramos. E continua o apóstolo Paulo e diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, a fé também não procede daquilo que se faz, das boas obras. Pelo contrário, as boas obras são uma consequência da fé em Deus, e não o contrário. Numa coisa não substitui a outra. A fé não substitui as boas obras não substituem a fé, e quando nós lemos o ensino do apóstolo Tiago, na carta de Tiago, nós entendemos perfeitamente que são coisas realmente distintas. Então, ninguém se pode gloriar na fé. Ninguém pode dizer, eu tenho muita fé, como se fosse um galardão, como se fosse uma medalha. Porque se tem fé é porque Deus deu, mas Deus deu àquela pessoa, mas deu aos outros também que ousaram crer em Deus. E, portanto, a fé é disponibilizada. E nós ou agarramos ou não agarramos. Ou exercemos essa fé ou não exercemos essa fé. A fé é qualquer coisa que se exerce. Não é preciso ser muito grande. Basta ser do tamanho minúsculo, do chamado grão de mostarda. Não é uma questão de dimensão, é uma questão de atitude. Ou uso a fé que tenho ou não uso. E claro que quanto mais eu usar, mais, tal como um músculo, eu vou fortalecer a minha fé. Mas isso é uma utilização pessoal que eu faço, é uma gestão que eu faço da fé que uma vez me foi dada. Como alcançar fé? Bom, a Bíblia é muito clara. Diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Esta fé verdadeira vem por ouvir a palavra de Deus. O facto de todos nós podermos receber ou termos disponível para nós essa questão chamada fé, não significa que nós não tenhamos que gerir essa fé depois na nossa vida, no nosso dia-a-dia, na nossa vida cristã. Por isso é que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos Deus, nós, digamos, a fé é reforçada, é desenvolvida, é aprofundada na nossa vida. Portanto, nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas apenas ouvirem as desgraças que estão à sua volta, se as pessoas apenas ouvirem homens e mulheres sem fé, o discurso de homens e mulheres sem fé, se apenas ouvirem se apenas lerem literatura de pessoas que não têm fé, pois naturalmente que a sua fé não vai ser reforçada e pode até desaparecer se não for cuidada. Mas se ela for estimulada e se ela for exercitada, tal como um músculo, como eu disse, então a nossa fé torna-se mais forte e ajuda-nos a enfrentar os momentos difíceis da vida. Por isso, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por isso eu convido todos aqueles que se situam, que residem aqui na área de Setúbal, para participarem nas nossas celebrações ao domingo na Igreja de Jubileu,
na Rua Frei António das Chagas, número 47, em Montalvão, bairro Montalvão, em Setúbal, e acompanhar-nos também nas nossas redes sociais, porque de facto a fé é fundamental para ter uma vida espiritual saudável, equilibrada e forte. E despeço-me ficando por aqui, até à próxima semana. Fique bem, fique com Deus. Até à próxima semana.